Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos felizes por estarmos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma revista, Editora Betel, e nesta feita vamos estar estudando a revista de adultos, que traz por tema nesse quarto trimestre, terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade. E a lição de hoje é a lição de número 7, e não esquecendo que o comentarista desta lição é o pastor Alex de Melo Cardoso, e a lição de hoje, como disse, é a lição de número 7, que tem por título O Verdadeiro Discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. E isso é muito importante nós entendermos, e a nossa segurança não vem da força física, mas ela vem da parte de Deus, ou seja, ela é uma força espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. O texto áureo vem dizendo, está registrado em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, e está escrito dessa forma: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E a verdade aplicada diz ainda que é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança em Deus, fidelidade e no poder do Espírito Santo. É algo que nós precisamos entender, mesmo com limitações humanas, nós somos capazes de cumprir com o ministério que Deus nos dá, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá as condições para que possamos desenvolver o dom que Ele tem colocado em nossas mãos. Ok, meus amados irmãos? Os objetivos da lição de hoje, eles são 3, e o primeiro deles é ensinar que a capacitação ministerial vem de Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Por mais conhecimento, por mais intelectualidade que você tenha, você não pode esquecer de que essa capacitação ela vem da parte de Deus. Em segundo lugar, mostrar que maturidade não tem a ver com idade. Muitas vezes as pessoas elas pensam que maturidade só tem aquelas pessoas que já estão na melhor idade, né? Já passaram aí dos seus 50, 60 anos. Então, pelo que vemos aqui, a maturidade não tem a ver com idade. A pessoa pode ser ainda um jovem muito novo e ter maturidade, né? Isso não tem nada a ver com a idade, né? Seja uma pessoa aí de 40, 50 anos para poder alguém dizer, não, ele é uma pessoa madura, experimentada, ele tem maturidade. Então, o outro ponto é falar que não há ministério sem aliança com Deus. Esse é um outro fator importante que vamos estar vendo no decorrer dessa aula de hoje, que é a questão do ministério de cada um de nós. Ninguém na face da terra é capaz de ter um ministério independente de Deus. Nós dependemos do Senhor para tudo, inclusive no ministério, porque como vimos aqui nos 2 pontos, a capacitação vem de Deus, a maturidade também ela é inerente a Deus, é Ele que nos dá essa maturidade. Então, dificilmente alguém vai poder ter um ministério aí dependente de Deus e fazer as coisas de acordo com a economia de Deus. Meus amados irmãos, o texto de referência, ele está registrado em Jeremias, capítulo 1, e diz aqui o versículo 4, que vai até o 9, da seguinte forma: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua, louvado seja o nome do Senhor.
Então nós vemos aqui e Jeremias, mesmo tendo esta confissão da parte de Deus, nessa declaração, melhor dizendo, da parte de Deus, de que antes que ele fosse formado, o Senhor já o conhecia, e antes que ele saísse da madre, o Senhor já tinha ungido ele ou preparado ele para ser um profeta. Mas aí vemos que Jeremias tentou se eximir, né, dessa responsabilidade, dizendo que ele não passava de uma criança, que não sabia falar. E aí vemos Deus falando com ele, dizendo, olha, você não precisa ter medo, porque eu sou contigo. E você não precisa temer diante deles. O que eu te mandar falar, você vai falar. Então, esse é o segredo da vitória, né, do Senhor em nossas vidas, né, que quando nós nos submetemos a Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, então Deus, ele se encarrega de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele tira o temor, ele tira o medo, ele tira a fraqueza, enfim, e ele nos fortalece e nos dá condições para que nós possamos fazer a sua vontade, para que o seu nome, o nome de Deus, seja glorificado. Então nós vemos aqui, irmãos, que a oração de hoje, ela é para que o discípulo de Cristo supere sua insegurança, confiando sempre em Deus. Então a nossa oração é para que o Senhor venha nos fortalecer, para que essa insegurança, muitas vezes que surge, ela não venha nos atrapalhar, mas que possamos confiar cada dia mais, cada vez mais no Senhor e saber que Ele está no controle e no comando de todas as coisas. E nós não estamos fazendo algo de nós mesmos, nós estamos fazendo a obra de Deus e Ele se responsabiliza por ela. A introdução vem dizendo que Jeremias era muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Apesar disso, não era uma criança, como dizia ser, mas um profeta, como Deus o via. Essa diferença o fez exercer seu ofício por mais de 40 anos. Louvado seja Deus. É claro que quando a gente olha para nós mesmos, irmãos, nós não vemos nada positivo, viu? Isso é uma coisa até que normal. A gente não consegue ver capacidade. A gente sempre tem aquela mania de achar que o irmão fulano, o irmão cicrano, ele é mais bem preparado do que nós. E aí a gente se esconde atrás dessas coisas, né? Achando que a gente é o menor, é o fraquinho, é isso, aquilo, outro. Mas, irmãos, quando a gente olha para o Senhor e sabendo e entendendo que Ele é quem prepara, é Ele que capacita, é Ele que completa a obra, então nós deixamos o medo de lado, deixamos essa fraqueza de lado e vamos fazer. É por isso que está escrito da seguinte forma: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-a segundo as tuas forças. Porque, irmãos, se nós não fizermos assim, nós não vamos cumprir com o ID do Senhor Jesus. É claro que não é um trabalho físico, no plano físico, é um trabalho no plano espiritual. E é lógico, conforme nos orienta o apóstolo Paulo, que nós precisamos estar preparados, né? E tendo nas mãos todos os equipamentos e usando todos os equipamentos que o Senhor tem para nós, conforme nos orienta Paulo. Então o trabalho do Senhor não é feito assim de qualquer maneira, como já dissemos no início. Ninguém é capaz e ninguém fará a obra de Deus por si só, se não tiver o auxílio e a ajuda de Deus, ok? Então nós vemos aqui no primeiro ponto que é Deus que capacita. E aí vemos que Jeremias, ele expôs sua juventude como impedimento para o ofício profético, assim como Moisés. Moisés também foi outro que, da mesma forma, tentou se eximir de fazer a obra de Deus, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 4, verso 10. Ele sentiu medo por não saber falar, mas ao não esconder suas fraquezas diante do enorme desafio, ambos foram capacitados por Deus. A fraqueza humana é real e deve ser exposta a Deus. Quando isso acontece, o líder demonstra que sua confiança está no Senhor, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4. O único que pode capacitar alguém para o ministério, Romanos 8:30. O problema é ter um caráter fraco, como o de Diotrefes, que se achava poderoso, não sendo nada. Então, isso aqui, conforme o comentarista nos mostra,
É normal na vida de um irmão, de uma irmã, que assume o compromisso diante de um grupo de irmãos da igreja, por que não dizer assim, para fazer um trabalho para o Senhor. É claro que nós não podemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, achar que nós somos o mais inteligente, o mais sábio, o mais competente, etc. Esse medo, esse frio na barriga, isso acontece dioturnamente, né? Não interessa e não importa se você tem aí 50 anos de ministério, se você tem muitos anos de janelinha, como a gente costuma dizer. Não, não. Toda vez que você é chamado para apresentar algo da parte de Deus, esse friozinho, ele bate na barriga, esse friozinho na espinha, né? Essa insegurança muitas vezes do que você vai falar, se você vai se sair bem, como é que vai ser, se você não vai tropeçar na palavra, como é, como é que não é. E isso não tem nada a ver, irmãos, com o estudo bíblico, né? Porque a gente sempre tem dito aqui que é importante que o irmão, que a irmã, ela seja uma pessoa dedicada à leitura bíblica, né? A palavra de Deus tem que ser lida e estudada diuturnamente, sistematicamente. Mas esse frio, esse medo, vamos dizer assim, sempre vai estar presente. Mas quando a gente está 100% na dependência do Senhor, aqueles primeiros 3 minutos, 5 minutos é meio complicado, mas logo, irmão, você ganha confiança, ganha segurança, o Espírito Santo começa a trabalhar e você muitas vezes se surpreende com a glória que Deus manifesta e como Deus derrama o seu poder sobre aqueles que estão ouvindo. E o resultado é maravilhoso. Nós sempre precisamos confiar no Senhor. No entanto, o contrário disso é quando você sobe no púlpito, confiante de que você tem tudo dominado, está tudo na decoreba, e nem precisa da ajuda do Espírito Santo, aí o perigo é grande. Porque você vai falar, mas não vai entoar, Você canta, mas não entoa, entendeu? É complicado. Então, que a gente tenha essa humildade de sempre estar debaixo das mãos do Senhor e submisso ao Espírito Santo para que Ele continue nos usando e nunca esquecendo que nós somos apenas quem nos capacita e quem nos enche da sua palavra e do poder é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Vejamos ainda que Deus não mima forma. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, foi claro ao dizer: ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Jovens, adultos ou idosos, ao serem chamados por Deus, nunca são mimados, mas formados. Uma pessoa mimada será fraca e vulnerável, o que é prejudicial à obra de Deus, que é repleta de desafios, conforme 1 Coríntios, capítulo 16 e verso 9. Veja que Diotrefes era um líder fraco que usava palavras maliciosas para impor autoridade, expondo assim sua insegurança. Então, esse Diotrefes, ele era um camarada que se achava o mais importante, o mais inteligente, o mais capacitado, ao ponto de não acatar, conforme já vimos em lições anteriores, as orientações que vinham da catedral, Vamos falar catedral, porque vinha do pastor-chefe. Então ele não acatava, ele distorcia. Vimos em lições anteriores que ele falava mal do seu chefe, do pastor, líder, para a membrazia da sua congregação. Ele se achava o cara. Ele era tudo, ele tinha resposta para tudo. E o contexto do que vemos aqui é que ele era um fraco. Ele era alguém que precisava descer um pouquinho mais para que ele pudesse, de fato, ser usado por Deus e abençoado por Deus. Então, quando um líder age dessa forma, irmãos, ele não está preocupado com as ovelhas do Senhor, ele está preocupado com o seu ego. E é por isso que Diotrefes, ele mandava embora aqueles irmãos, qualquer coisa que acontecia, ele expulsava os irmãos da igreja, Ele disciplinava, ele excluía, Por quê? Porque ele se achava o Senhor Jesus, foi ele que morreu na cruz, para poder salvar aquelas vidas. Então ele podia fazer com elas o que ele queria. E ele estava enganado, porque a igreja não pertence a nenhum líder. Por mais
grande que você seja, ministerialmente falando, você não é o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. E você nada mais é do que um simples servo que está ali para servir ao povo de Deus, né? Então, quando a pessoa começa a se achar, achando que a igreja, que a irmandade tem que servir a ele como se ele fosse um monarca, um rei, né, um príncipe, então ele está errado. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser tributada a Deus, e não ao pastor, e não ao líder. E era exatamente isso que Diotrefes fazia, né? Inclusive impedir, né, que os irmãos recebessem os missionários que estavam trabalhando na evangelização em suas casas. Ele não recebia na igreja e impedia que os irmãos recebessem nas suas casas. E aqueles irmãos que o recebiam eram muitas vezes, né, expulsos, excluídos da comunidade cristã daquela congregação. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser submissos a Deus e à sua vontade, para que assim possamos frutificar para a glória de Deus. Um outro ponto importante que temos aqui, irmãos, que o mimo é o excesso de cuidados, é o chamado paparico e apego. Satisfazer a vontade dos filhos, além da expectativa deles, é criar uma pessoa mimada. Alguns pais chamam isso de amor, mas tem outro nome: superproteção. Amor é educar com os sentimentos e a razão. É permitir que os filhos aprendam por meio de seus erros e não tentar evitar que não sofram, fazendo tudo por eles. O mimo transforma as crianças em adultos inseguros que acham que tudo que fizeram não será bom o suficiente. Afinal, sempre fizeram tudo por eles. Deus nunca nos trata como mimos. Jeremias pensou que poderia receber cuidados especiais de Deus por ser jovem, quando foi chamado, mas Deus o repreendeu, conforme vemos Jeremias capítulo 1 e verso 7. Então, nós temos um problema muito sério nesse tempo pós-modernidade, irmãos, é a questão dos pais fazer tudo para os filhos. E em certo ponto é bom, mas por outro lado é ruim. Porque o menino vai crescendo, a menina vai crescendo naquela situação, e quando chega numa fase adolescente adulto, ela se torna uma pessoa inerte, porque a vida toda ela está acostumada que as pessoas façam as coisas para ela. E isso é mimo, é paparico demais. Então a gente tem que deixar as crianças aprender com seus erros, e a gente como pai tem que estar ali para ensinar, para educar, para mostrar, enfim. As pessoas precisam aprender com os seus erros. Ninguém nasce sabendo. Então é através do erro que você aprende. É como andar de bicicleta. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Muitas vezes a criança, você coloca ali 2 rodinhas laterais ali para que ele possa ganhar o equilíbrio. Mas vai chegar uma hora que você vai tirar aquelas rodinhas e ele vai sair muitas vezes bambeando, né? E às vezes vai cair, cai uma, cai duas, cai 3, mas vai chegar um momento em que ele pega a prática. Então, a vida é como aprender a andar de bicicleta. Se você protege a criança em tudo por tudo, essa criança não vai ser alguém de peso e de valor na vida, porque ela vai sempre estar vivendo na insegurança, porque sempre as outras pessoas vão ter que fazer as coisas para ela, porque ela não se sente capaz de fazer nada. Então, nós temos aí, nesse pós-modernidade, essa condição. Muitas vezes você não pode corrigir a criança, você não pode ensinar da forma que a Bíblia nos orienta, e aí a criança ela cresce e muitas vezes vem dar trabalho para os pais e até mesmo para a sociedade. Então é preciso a gente rever esses conceitos, porque Deus não mima ninguém. Deus não paparica ninguém, porque Deus conhece a estatura e a estrutura de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. O outro ponto aqui é que Deus não poupa prova. Então veja que José sonhou que governaria, mas ao contar seu sonho aos irmãos, foi ridicularizado e desprezado por eles. José, mesmo escolhido por Deus, sofreu muito. Ele foi vendido como escravo, foi caluniado e preso em terra estranha. Deus não poupa seus filhos de provas, conforme registra Paulo escrevendo aos Romanos, ali no capítulo 8, verso 32. Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor.
deixando claro que tribulações serão enfrentadas por seus seguidores, conforme também está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 20. As provas servem para aprovar, conforme escreve Tiago no capítulo 1, verso 12, e forjar caráter. Por isso são importantes a insegurança. Por isso são importantes, ponto. A insegurança tem como raiz a fraqueza no ânimo. Tiago diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, verso 8. Isso diz respeito a alguém de mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso. Por isso, ser fraco, Diotrefes queria só a parte boa do ministério, reconhecimento, desfrutes e regalias. Queria o bônus, mas rejeitava o ônus. Ao contrário dele, seus colegas Gaio e Demétrio, a começar por seu líder João, se arriscavam e se desafiavam em fazer a obra avançar. Então, nesse ponto aqui, nós vemos, irmãos, que há pessoas, e isso tem se tornado, às vezes, até uma prática. Enquanto o apóstolo João, Caio, e o seu companheiro avançavam, Demétrios, Gaio e João, eles avançavam, amassavam o barro, iam buscar as almas perdidas, enfrentavam todo o mal que vinha contra eles, porque o inimigo se levantava e ainda se levanta hoje. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Agora, Diotrefes, ele queria o quê? Ele queria, como vimos aqui, só a fama. Então, isso tem se tornado uma prática, porque hoje as igrejas, não vou aqui generalizar, logicamente, mas muitos ministérios, eles estão dentro de quatro paredes orando para Jesus mandar as almas. E não foi isso que Jesus falou para a igreja: olha, eu estou indo para o Pai, e vocês arranjem um local, construam um templo e comecem a orar que eu vou mandar os meus anjos para poder arregimentar as pessoas e encaminhar lá para onde você está, para você orar por elas e cuidar delas. Não, na minha Bíblia não está escrito isso. Jesus mandou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, foi isso que Jesus mandou fazer. Diotrefes é o pai desses obreiros que ficam dentro do templo orando para Jesus mandar as almas, porque era isso que ele queria. Ele não perdia tempo, Ele não saía para evangelizar, ele não saía para enfrentar o inimigo, porque quando você sai, irmãos, das quatro paredes do templo e vai em busca das almas, você está entrando no terreno do inimigo. Então você vai estar enfrentando o inimigo, e é claro que ele vai se levantar para impedir que você faça a obra que Deus mandou você fazer. Mas quando você vai debaixo da unção, quando você tem a consciência de que quem está capacitando você é Deus, quem está te mandando é Deus, e que o teu ministério é algo que veio da parte de Deus e não de homem nenhum, como disse Paulo, que não recebeu seu ministério de mãos humanas, de homem, mas do próprio Cristo, então você não tem nada a temer, você vai e faz. É claro que vai doer, vai ter problema, vai passar por luta, por prova, por tribulação, mas você não deixa de cumprir com o ID do Senhor. Amém? Então veja que a disposição para vencer não é nada se a pessoa não tiver ânimo para se preparar. Quem se esquiva de uma aprovação pode estar evitando uma bênção. Não encurte a dor, mas se submeta a ela para o bom desenvolvimento de sua liderança. É impossível gerar um bebê em um mês. Da mesma forma, não dá para gerar um ministério de excelência de repente. Um discípulo aprovado não nasce de cesariana, nem com anestesia. É gerada com dores, e muitas dores. Aleluia, glória a Deus. Quem realmente recebeu das mãos de Deus o ministério e passou pelo processo da aprovação de Deus, sabe o que eu estou dizendo. Que Deus nos ajude. Você é um obreiro na casa do Senhor e você tem nadado de braçada e não tem passado por luta, eu peço a você, com todo respeito, reveja os seus conceitos, porque alguma coisa
não está certo. Porque se você foi chamado por Deus, se cumpre o que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, primeiro negue a si mesmo, depois tome a sua cruz de responsabilidade. Irmão, cruz é complicado carregar, não é fácil não. Não é fácil arrastar uma cruz, carregar uma cruz. E depois tem outra frase que Jesus usou dizendo que aquele que não deixa pai, mãe, esposa, filhos por amor a ele não é digno dele. Então muitas vezes, irmãos, um obreiro enfrenta esse tipo de coisa na sua própria família. A família se levanta contra ele, é perseguição, é problema aqui, é problema ali, mas se ele tem chamada de Deus, ele vence. Ele não é aquela pessoa que nada o oceano e morre na praia, ok? Vamos à frente, então, aqui no tópico de 3. Um outro ponto importante aqui, irmãos, é que Deus não ilude. Deus não ilude, ele transforma. Veja que Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu a informação de que iria onde fosse levado e diria o que deveria ser dito. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício profético e o exerceu bem por mais de 40 anos. Fraco humanamente, Deus mudou sua condição para cidade forte, coluna de ferro, muro de bronzes, conforme registra Jeremias 1:18. Ele não foi iludido, ele foi transformado. O que não te desafia, não te transforma. Veja que quando você vai fazer uma academia, o médico diz assim: olha, você precisa criar massa muscular, porque você está debilitado e tal, então você precisa puxar ferro, tem que fazer uma academia. Eu acredito que eu estou falando com muitas pessoas que já ouviram esta ordem do médico, E aí você vai, se inscreve na academia. Primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, talvez uma semana, 10 dias, é ruim demais, dói tudo. Você não consegue nem se mexer. Ali é que está o segredo do milagre. Quanto mais você insiste, aquelas dores vai se transformando, E ela vai passando e aquela pele mole, aquele tecido adiposo que está ali vai se transformando em músculo, em massa. E chega num tempo que você consegue muitas vezes puxar o dobro daquilo que você começou puxando no início. E você já não sente mais nada, porque você já foi transformado. Você já criou, essa musculatura que você não tinha. Então, em todas as áreas da vida é dessa forma. Todo início é difícil. Mas quando você confia naquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz e você se submete a ele, no início vai doer e sempre vai ter uma dorzinha, mas você sempre vai ser revigorado porque o Senhor é contigo. Foi o que o Senhor falou para Jeremias, falou para Moisés, tem falado para mim, tem falado para você e fala para toda a igreja e para todo o povo. Devemos perseverar até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, Diotrefes era iludido por si próprio. Alguém que se escondia sob a máscara de um discípulo forte, mas era um falastrão que se esforçava para que os demais não enxergassem sua verdadeira face, moldada pela fraqueza e insegurança. Ele era um discípulo feito, às pressas, sem raízes, sem graça e um ministério preparado, como alguns que nós vemos por aí, sem o mínimo de preparo para o exercício do ministério. Ele precisava ser confrontado com a verdade, mas não dava chances a ela, não recebendo o seu líder, alguém que tinha como atribuição discipliná-lo, conforme 3 de João, versículo 9. Então, quantos obreiros nós encontramos por aí dessa forma? São feitos às pressas. Às vezes, irmãos, digamos a verdade, até para poder segurar aquela pessoa ali no ministério, na igreja. O medo daquela pessoa, muitas vezes, ficar ali um período e sair fora, então a gente já batiza ele com cargo, com alguma coisa. E perdoe a franqueza, mas principalmente se essa pessoa for um bom dizimista, ganhar aí um bom salário. Então, para manter ele ali, a gente já vai batizando ele, já vai botando a mão na cabeça dele e unge muitas vezes a presbítero, daqui a pouco ele já é pastor. É esse tipo de obreiro que o comentarista está falando aqui. A palavra de Deus está endossando isso aqui, que não tem chamado, não tem chamado, não tem preparo,
Quanto tempo se orava no passado para poder levantar um obreiro na casa do Senhor? Era a confirmação de Deus, irmão, não era a vontade de homem, não. Podia até ser que um caso ou outro, né? Mas 99% as coisas eram feitas de acordo com o que a Bíblia nos orienta. Era provado. Independente do camarada, é claro que para ser um obreiro na casa do Senhor, ele tinha que ter todas as qualificações, né? Ser um bom crente, um bom dizimista, um ofertante, ser uma pessoa de boa índole, né? Enfim, mas era na oração, era buscando a confirmação do Senhor. Hoje não, hoje é pelo valor do contra-cheque da pessoa, pela posição social que ele tem. E a gente sabe que isso acontece diariamente, em muitos lugares por aí. Mas é tudo fora de contexto. Essas pessoas, ao invés de agregar, eles vão trazer problema, né? Ah, mas ele é doutor fulano tal, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é isso, né? Então procura que as pessoas de alto gabarito, eu não sou contra isso, mas primeiro ele tem que ser aprovado, para poder ser aprovado por Deus. Nós temos grandes homens de Deus aí, e bendito seja o nome do Senhor. Mas por outro lado, nós temos muitos homens letrados por aí, mas que não tem nenhuma chamada ministerial. Deus nunca ventilou a hipótese daquela pessoa ser sequer um porteiro na casa dele. Ele, como membro da igreja, ele vai muito bem, ele vai salvo e vai para o céu. Mas como obreiro na casa do Senhor, o Senhor nunca chamou. Mas o homem foi lá e colocou, simplesmente porque eu não quero perder ele. Eu quero que ele fique aqui. Infelizmente é assim. Deixa para lá, vamos seguir adiante aqui. No tópico de número 2, nós vemos aqui sobre a questão da juventude e maturidade. Existem jovens maduros, capazes de desempenhar um ministério extraordinário como José, que se tornou governador no Egito. Gênesis 42, verso 6. O ministério não exige idade, mas exige maturidade. Jeremias se achava uma criança, conforme Jeremias 1:6. Incapaz de levar a dura mensagem de Deus ao povo que abandonou o Senhor e corria o risco de ser destruído, conforme está registrado em Jeremias, capítulo 1 e verso 16. Ele se mostrou maduro, falando a reis e sacerdotes e profetizando sobre várias nações, como Deus disse. Um outro ponto aqui importante é que o obreiro não pode ser neófito. O termo neófito significa uma planta jovem, exuberante, verde, denotando falta de amadurecimento. Paulo diz que o líder não deve ser neófito. 1 Timóteo 3:6. Timóteo sentiu na pele o que alguns jovens ministros sentem, a resistência por parte dos mais velhos. 1 Timóteo capítulo 4, verso de 12 a 16. Timóteo era jovem, mas não neófito, jamais deixou de se submeter à liderança de Paulo, diferente de Diotrefes, que não se submetia ao seu líder, o apóstolo João. Então, nós vemos dois pontos aqui, e o primeiro deles é que existem jovens que têm maturidade suficiente para fazer um grande trabalho para Deus. E o outro ponto, não ser neófito. Então, Timóteo aqui, conforme Paulo registra, ele enfrentou grandes dificuldades no ministério, porque existiam aquelas pessoas mais idosas que se achavam mais entendida, mais inteligente, mais conhecedoras da verdade. No entanto, Timóteo, ele foi uma pessoa que foi, digamos assim, um aluno aplicado. Ele não saiu de debaixo da liderança de Paulo. E ele tinha uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo e com Paulo, que o orientava e que orientava ele no sentido de que ele continuasse lendo, estudando, que ele não desprezasse as sagradas letras. E o resultado é que ele conseguiu sobressair, mesmo sendo muitas vezes visto ou taxado como um menino, né? Nós temos essas dificuldades, né, nos dias de hoje. Muitos locais por aí, quando é colocado um obreiro muito novo, né, para dirigir uma congregação, os idosos ficam sempre com o pé atrás, né? Olha, o irmão veio de mandar um pastor para cá, mandou um menino que nem saiu das fraldas ainda. Eu enfrentei isso, né? E eu sei que muitos passaram por isso também, né? Logo no início do meu chamado para o ministério, ainda como cooperador, aí com meus 20 anos de idade, era um menino na aparência, né, no jeito, e eu sofri isso.
até por parte de obreiros mais antigos, presbíteros que estavam lá, que não eram muito crentes com aquela situação de eu estar na liderança de uma congregação, quando eu tinha presbíteros sentados no púlpito aí com seus 60, 70 anos, né? Então, muitos daqueles ficaram indignados no início, mas Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E não demorou muito, acabei caindo na graça daqueles irmãos e fui abraçado por eles e tivemos a oportunidade de trabalhar junto por muito tempo, né, sobre a liderança. E um segredo que eu descobri é você respeitar a cada um dentro, né, da sua condição. Você não pode também querer achar que é a última bolacha do pacote, porque de repente você pode estar quebrada e nem estar sabendo, né? Respeitar, honrar, né? E isso é uma forma de você acabar conquistando a confiança desses irmãos mais velhos. E é uma benção, depois que cai na graça, irmãos, eles vão fazer de tudo para você não ir embora. Aí o ministério chega, vai tirar você para um outro lugar, e aí os irmãos não querem que isso aconteça. E deixa saudade, né? E isso é maravilhoso. O importante é a gente estar debaixo da unção de Deus. E quando a gente faz isso, o nome do Senhor é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é responsabilidade e excelência. O apóstolo Paulo ensina, irmãos, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial, diferente de outros profetas de sua época, que enganavam o povo, falando apenas o que eles queriam ouvir, mesmo sendo mentiras e não profecias de Deus. A excelência de seu chamado estava em ser um profeta verdadeiro. A verdade de Deus pode ser rejeitada e as mentiras de homens aceita, mas isso leva à maldição, conforme Jeremias, capítulo 17, verso 5. Gaio e Demétrios foram reconhecidos porque andavam na verdade, conforme 3 de João, versículo 12. Eles eram responsáveis em seu serviço a Deus, com a igreja, com os irmãos e com o seu líder. Então, falar a verdade e a responsabilidade e a excelência de falar sempre o que Deus manda, irmãos, é algo fundamental para o obreiro. Nós não podemos florear. Tem obreiro, vai fazer um floreado ali. Esse negócio de floreado não dá certo. Ou Deus te deu algo para dizer e você vai falar algo que Deus te deu, ou então, irmão, permaneça calado. Porque no florear você pode está trazendo maldição para as pessoas, para a igreja do Senhor. Então precisamos ter cuidado. Busca o Senhor, seja verdadeiro. Muitas vezes, irmãos, a verdade dói, mas é melhor uma dor verdadeira do que uma massagem mentirosa que mais tarde vai trazer problemas muito mais doloridos. Então, a verdade de Deus em primeiro lugar. A mentira, ela não é de Deus, a mentira é do diabo. Então, nós não podemos fazer esse tipo de floreado aí para enganar o povo. Tem obreiros que é mestre nesse departamento. Inventa uma história lá de Trancoso e leva as pessoas a um alto emocionalismo. E não é Deus. Então, precisamos ter cuidado, porque mais cedo ou mais tarde, a máscara vai cair e a coisa pode ficar séria. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto, irmãos, é dar bom testemunho. Esse aqui é um ponto fundamental para a vida de um obreiro e para a vida de todo cristão. Não é porque é obreiro que tem que ser diferente do cristão. O cristão, por si só, ele tem que ter essa qualidade aqui de um bom testemunho. Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo, conforme registra Atos 16:2. Assim como Gaio e Demétrios, reconhecidos pelos irmãos da igreja. Gaio tinha o ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar para outro para pregar o evangelho, conforme 3 de João 5. Demétrio foi um cristão gentil que, por seu testemunho e fidelidade, foi considerado um homem de boa reputação e sempre leal à verdade, conforme 3 João, verso 12. Diotrefes não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso e arrogante. Por isso, foi repreendido pelo apóstolo João. Ao impor sua liderança, dava péssimo testemunho. 3 de João, verso 10.
O Paulo foi influenciado pelo bom relatório que recebeu sobre a conduta de Timóteo para escolhê-lo como seu companheiro. Deus levanta líderes à igreja chamados a liderar através de seu caráter e exemplo cristão. 1 Pedro capítulo 2, versos 17 a 21, que formam o bom testemunho. Então, irmãos, esse ponto aqui é importante. Pessoas que vêm agregar ou somar no ministério, pessoas que têm um bom caráter, pessoas de um bom testemunho. E, aliás, a Bíblia recomenda que essas pessoas têm que ter um bom testemunho tanto dentro como fora, ou tanto fora como dentro da igreja. No tópico de número 3, nós vemos aqui aliança e compromisso. O ministério é dado por Deus a quem ele escolhe, conforme já vimos, né? João capítulo 15, verso 16, e com quem faz aliança. O termo aliança no hebraico é rit, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe compromisso que deve ser respeitado e cumprido, conforme está registrado em Jeremias capítulo 32, verso 38. O primeiro ponto aqui é manter-se firme. Veja, irmãos, o ministério é um desafio. Não à toa Deus se apresenta a diversos homens, dando-lhes ânimo, conforme vimos em Josué capítulo 1, verso 9. Jesus, quando estava prestes a passar pelo seu martírio, pela redenção da humanidade, suou gotas de sangue, conforme está registrado em Lucas 22 e 44. Porém, manteve-se firme para cumprir sua missão. João 19, 30. Embora no início de seu chamado, Jeremias tenha se mostrado titubeante, conforme nós vemos em Jeremias capítulo 1, verso 6, ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como profeta, seguiu em frente, exercendo um dos ministérios mais longos, cerca de mais de 40 anos, e profícuos por causa das duras profecias. Jeremias foi preso, Jeremias 36, 5, mas não se calou, honrando a aliança e o compromisso com aquele que o chamou. Então é importante entendermos, quando o Senhor nos chama para o ministério, ele faz conosco uma aliança, e essa aliança precisa ser respeitada. O primeiro ponto, depois dessa aliança assumida, desse compromisso, nós precisamos manter-nos firmes, independente da circunstância. Então nós vemos aqui que Jeremias, ele foi chamado por Deus, e por conta da sua palavra ser uma palavra contundente contra as mazelas e o pecado que estava dominando ali o povo, então ele foi rejeitado e ele foi preso. Ele sofreu prisão por conta de falar a verdade, porque é assim, irmãos, as pessoas que estão doentes, elas não gostam que a ferida seja tocada, Muitas vezes, e isso tem ocorrido bastante, de muitas pessoas hoje não conseguir ficar num templo, numa igreja, porque na hora que a verdade começa a surgir e aquela verdade vem de encontro com o problema que aquela pessoa está enfrentando, ela imediatamente sai dali e vai procurar uma outra igreja, um outro ministério, para ficar lá, porque o que ela quer é o seguinte: ela quer fingir que ela está servindo a Deus, que ela está glorificando, que ela está cantando, que ela está adorando, mas o pecado está lá, está incrustado ali, mas ela não quer ser incomodada, ela não quer que ninguém ponha o dedo, principalmente Deus pôr o dedo na ferida, porque ela não quer se libertar, Ela quer conciliar a vida pecaminosa com a vida de santidade. E o santo e o profano não andam juntos, irmãos. Não tem como andar. Então, por falar a verdade muitas vezes, você vai ser reprimido, vai ser... Quantos açoites, Pedro, Paulo, os apóstolos de Jesus sofreram, prisões e tantas coisas, porque estavam pregando a palavra de Deus, porque estavam falando a verdade, porque estavam indo contra os deuses de mentira, os deuses feitos por mãos humanas, de barro, de bronze, de cobre e etc, etc. Então, sempre vai ter alguém que vai se levantar, contra a verdade de Deus, contra o evangelho. E você que está pregando, com certeza, vai muitas vezes ser perseguido, preso, esbofeteado, como uma vez eu vi
né, um vídeo de um irmão pregando ali na Avenida Paulista, em São Paulo, e ele foi afrontado ali por uma pessoa que bateu no rosto dele, né, e cuspiu nele e mandou ele parar de falar. Mas ele não parou, porque ele não estava fazendo a vontade de um homem qualquer, ele estava fazendo a vontade de Deus. E quantos estão sendo perseguidos, presos e muitas vezes até martirizados por conta do Evangelho? O importante, irmãos, é cumprir com a missão que o Senhor nos deu, com a missão que Deus te deu. Não importa o que você venha a sofrer, porque se você for fiel a esta aliança até o fim, o Senhor diz, será salvo. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que for fiel até a morte será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é que precisamos defender a verdade. Gaio, Demétrios andavam na verdade, conforme 3 de João, verso 3 a 12. Jeremias foi fiel ao Senhor e a mensagem que transmitia, mesmo em um tempo de crise, no qual muitos profetas mentirosos anunciavam uma mensagem diferente, esses falsos profetas pregavam paz, segurança e vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia que os babilônios destruiriam tudo. Jeremias 25, verso 9. A defesa da verdade leva Jeremias à prisão, sequestro e ameaças de morte. Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir, como fez Jeremias, Jeremias 29 e 19. Então, enquanto aqueles profetas, falsos profetas estavam dizendo que haveria vitória, que o povo judeu iria vencer os babilônios, a mensagem de Deus para Jeremias é que eles iriam destruir tudo e ainda por cima levar cativo a todos para a Babilônia. Mas por conta disso ele foi ameaçado, ele foi sequestrado, ele foi aprisionado, ele foi perseguido, mas ele não deixou de falar a verdade. E assim deve ser conosco também. Doa em quem doê-lo, a verdade precisa ser dita e o evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Um outro ponto aqui é ir até o fim em seu chamado. Não adianta muitas vezes, irmãos, você trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus por 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos e depois abandonar. Você precisa ir até o fim, até o dia que Deus diz assim, agora chega, vem para cá. E aí recolhe você para o celeiro nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava as suas leis e adorava outros deuses. Eles viviam entre um rei que levava o povo a Deus e outros reis que levavam o povo a todo tipo de desobediência. Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância, por isso trouxe palavras de juízo, conforme está registrado em Jeremias capítulo 1, 16. Assim, enfrentaria forte oposição, conforme Jeremias 1:8, mas com a ajuda de Deus, cumpriria o seu chamado até o fim. Jeremias capítulo 1, verso 19. Quando Jeremias aceitou o desafio do chamado profético, ele venceu sua fraqueza e insegurança. Deus o enviou ao seu povo para diverti-los e também confortá-los, e Jeremias cumpriu esse chamado desafiador até o fim. Se seu segredo foi confiar no Senhor e não em si, por isso Deus lhe garantiu vitória. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias capítulo 1, 19. O discípulo que não sabe lidar com a fraqueza sucumbe, mas o que aceita seu chamado em Deus prevalece. Então, o discípulo que não sabe lidar com a fraqueza sucumbe, mas o que aceita seu chamado em Deus prevalece. Então, nós vemos que Jeremias, mesmo tendo se achado um menino, uma criança que não sabia falar, Deus o capacitou e ele preferiu confiar no Senhor, confiou no Senhor e cumpriu o seu chamado até o fim. Que Deus nos ajude, irmãos, a cumprir o nosso ministério, a levar o nosso ministério até o fim. O irmão ou a irmã que tem aceitado ao Senhor Jesus, não desfaleça, não desanime, não abandone a sua fé, mas olhe para Jesus a cada dia, a cada momento, pois está escrito que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A volta de Jesus está próxima, né? E está escrito que a nossa salvação está mais próxima de nós
do que quando aceitamos a fé. Portanto, hoje está mais perto da nossa salvação do que ontem, e amanhã, se aqui estivermos, estará muito mais perto do que hoje. E assim nós vamos vencendo dia após dia até chegarmos no momento em que embarcaremos para estar com o Senhor para o todo sempre. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta aula, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Permaneça firme na presença do Senhor, obedecendo a sua palavra, cumprindo com o ID que o Senhor nos determinou, e com certeza nós seremos mais do que vencedores. A conclusão vem dizendo: ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. A questão é manter-se assim, como fez Diotrefes, que não aceitava a correção. Por isso foi um péssimo discipulador. Assumir suas vulnerabilidades e apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Que possamos agir dessa forma, sempre apresentando diante do Senhor as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, e pedindo a Ele que venha nos fortalecer, para que assim possamos estar de pé na presença do Senhor, fazendo a sua vontade e glorificando o seu nome. Meus queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir.